Olá, meus amigos, eu sou o Zagotinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Vamos ouvir aqui histórias de brasileiros que vieram para o Reino Unido, que mudaram as suas vidas, que vieram para o exterior. Descubra como eles enfrentaram as suas dificuldades. Zagotinho Fora da Casinha, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aos nossos colaboradores, ao Dr. Fernando Bockman, dentista. Se você está procurando um dentista brasileiro na região de Manchester, entre no perfil dele, @Dr. Fernando Bockman. O link estará aqui na descrição do vídeo. Você também pode escanear o QR Code, que é para entrar no perfil dele. Lá você pode encontrar todos os detalhes para a marcação de consultas. Para clínica geral, restaurações, clareamentos, Invisalign e outros procedimentos. Fale com o Dr. Fernando Bockman. Agende já a sua consulta. Elo Lemos Clinic. Na Elo Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área de estética, desde botox até massagem modeladora. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elo Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Como eu disse a vocês, vamos trazer sempre pessoas interessantes, com histórias interessantes. E essa aqui, minha querida Geisa, é uma educadora parental. É isso, Geisa? Isso. É um prazer enorme te receber aqui. Prazer é todo Muito meu. obrigado por ter vindo, por ser essa pessoa que você é. Agora, muito obrigado. Me fale quem é a Geisa. Muito obrigada a você. É um prazer estar aqui. E eu estou como educadora parental, sou casada, sou mãe, tenho uma missão que é ser mentora de mães e estou aqui para ajudar as mães, né, nas suas dificuldades, nos seus desafios como treinadoras dos seus filhos. Então, você dá aquela ajuda para educar as crianças, é isso? Sim, aham. Então, você dá aula praticamente para pais, o que eles devem fazer para educar seus filhos. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. No popular seria E, isso. assim, na verdade, eu ajudo pais, ajudo também Ministério Infantis. Aham, Então, esse é o meu chamado que Deus me chamou, né? que legal. Para trabalhar para ajudar crianças. E eu vejo que hoje uma das maneiras que eu posso contribuir ajudando as crianças é ajudando os pais. Então, por ver muitos pais perdidos, muitos pais preocupados, muitos pais até sem saber como fazer, então eu vi que era uma necessidade. Na verdade, eu vejo uma necessidade hoje, né, dessa função de ser mentora, de orientar, de instruir, de direcionar, né? Cada família tem a sua cultura, tem o seu jeito. Então aí a gente tem que conhecer a família, como que ela funciona para poder ajudar essa família da melhor maneira possível. Porque cada Interessante. família tem uma maneira, né? Tem um jeito. Então não tem como a gente, não é uma receita de bolo, né, que você pega e aquilo vai funcionar. Coloca esses ingredientes aí, Não é assim, né? Então, cada família tem a sua tem seu história, jeito, tem né? seu jeitinho. Então tem a sua cultura mesmo, né? Mas agora me fala, depois a gente volta nesse assunto. Me fala quem é a Geisa Coelho, né? Ela é uma senhora que já Sim. tem filhos, Sim. né? E que é uma nordestina. Você é do Nordeste, não Sim, é? sou do Nordeste, aham. Sou do Maranhão. Você é do Maranhão. E como começou essa história, Geisa? Você nasceu no Maranhão e você resolveu. Você já era educadora lá no Maranhão ou você veio se profissionalizando nessa área e está fazendo só aqui na Inglaterra isso? Ou você já fazia isso? Qual a história da Geisa? Então, eu fui me profissionalizando nessa área, né? Fui entendendo, fui observando, fui estudando, fui fazendo, né, cursos, fui lendo livros, pesquisas. Então, fui me profissionalizando. Na verdade, eu vim de um lar, né, de um lugar completamente disfuncional. É mesmo? Sim,
E eu observei, fui crescendo fazendo essa observação e colocando dentro de mim. Eu não quero isso para mim, eu quero algo diferente. Quero algo diferente. É engraçado, né, que às vezes eu acho que os melhores profissionais, eles, seja ela em em qualquer tipo de área, mas tiveram uma deficiência naquela área e se profissionalizaram e se viram com outros olhos, né? É interessante isso, Aham. né? E você é o seu caso. Sim, aham. E fui me profissionalizando, não nasci com isso, não. No Brasil eu nunca exerci isso, foi aqui mesmo na Inglaterra que despertou em mim esse interesse. Eu falo que é uma missão, né? Eu chamo de missão isso, porque não é, para mim não é um trabalho só para ir ali e fazer um trabalho, não, é a minha vida. Sim. Então, esse trabalho que eu faço é a minha vida. Eu amo fazer isso. Eu me alegro em ver as histórias sendo transformadas, em ver as mães mudando a sua perspectiva, a sua visão sobre filhos, sobre a maternidade, sobre si. Então, isso é a minha história, é a minha vida, isso é a minha missão. Então, eu não nasci assim sabendo que eu ia querer isso, né? Uhum. No Brasil, eu não tinha a mínima ideia. E você fazia o que no Brasil? Você Só era... Só estudava, estudava? e trabalhava, né? Então, eu queria ser psicóloga, queria ser, tipo, trabalhar com pessoas com problemas mentais, pensava nessas coisas Mas assim, não né? está mais ou menos na área da psicologia? Isso não, Mais ou Geise? menos. Mais ou menos, né? Por aí um pouco parecida. Mas a gente vê esse empenho seu nos seus vídeos, que você, o Instagram, seu Instagram, né? Você Sim. é bem, Uhum. assim, você posta coisas, não sei, eu acho que todos os dias você posta conteúdos, né? Sim, aham. E é muito interessante, eu achei Sim. legal. Hoje, assim, eu tô nas redes sociais por isso mesmo, por esse chamado mesmo, sabe? Uhum. Então eu vejo que hoje as redes sociais a gente pode usar para esse bem, para ajudar outras pessoas, para motivar outras pessoas. Então assim, o meu Instagram é realmente com esse alvo, com esse olhar, sabe, de mostrar que tem possibilidade de você enxergar a maternidade, enxergar si mesmo, a si mesmo, porque eu também falo um pouco sobre nós mães, né, que a gente tem que olhar para nós, cuidar de nós, para que a gente possa dar o nosso melhor para os nossos filhos, que a gente possa dar o nosso melhor para o nosso marido, para a nossa casa. Porque se a gente não cuidar da gente, né? Porque o amor próprio é você cuidar de você primeiro, Sim, para claro. depois você conseguir cuidar do próximo, para você depois conseguir cuidar do outro. É, primeiro que se você não se ama, você não tem condições nem Sim, bagagem para amar ninguém, na verdade, né? exato, Se é você não isso. se cuidar, né? É, então, eu bato muito assim nisso porque eu creio assim, sabe? Eu creio que quando você se cura, quando você cuida de você, quando você começa a olhar para dentro de você, começa a observar as suas falhas, começa a observar as coisas boas que você tem, você consegue dar o melhor para o outro, você consegue dar o melhor para os seus e para a sociedade. Então eu falo sempre disso, né? Olhar para dentro de si, fazer a limpeza que a gente precisa fazer. Esses dias nos meus stories eu até coloquei, compartilhei algo que eu estava meditando, que o nosso interior é como uma casa. Uhum. Tem vários cômodos, e aí de repente você chega e está tudo bagunçado. Os móveis no lugar errado, aí você começa a se posicionar, e é isso que eu falo, na maternidade, a gente tem que, eu chamo hoje, eu faço uma chamada hoje para as mães, vamos nos posicionar. É como se fosse nosso interior, primeiro começando dentro de nós. A gente chegando nos cômodos bagunçados e falando, opa, aqui está uma desordem. Eu acho que tem alguma coisa assim na psicologia, né? Se Sim, você também. abre o guarda-roupa de uma pessoa, de um Sim, paciente, tem tudo. e ele é bagunçado, Aham. então naturalmente a vida da pessoa é meio que É, bagunçada, né? isso. Aham, exatamente. E aí a gente chega nos cômodos, está bagunçado, então essa observação que eu estava fazendo. Então a gente chega lá, a gente começa a colocar as coisas em ordem, isso é posição. Você se posicionar. Sua casa está bagunçada, né? Você não consegue dar rotina para seus filhos não conseguem te obedecer, seus filhos não conseguem te ouvir, né? Você não consegue ali, estabelecer nada na sua casa, né? Um princípio, uma ordem, regras, limites. E aí o que que você precisa fazer? Se posicionar, olhar os cômodos. O que está bagunçado que eu preciso arrumar? E você consegue trazer isso, eu sei que você tem dois filhos, Sim. né? Você consegue trazer isso para sua família? Você consegue praticar isso? Com É. certeza. Se eu não conseguisse praticar, eu não Não teria ensinaria. coragem de estar aqui. É Né? interessante, é verdade. Não teria coragem de
fazer mentorias para mães, Aham. orientando elas, né? Então, eu acho que bem difícil seria assim. Você Para tem, mim, você tem que ser o primeiro exemplo, é, né? É sim, verdade. Então você pratica isso em casa. com certeza. E como é a visão do seu marido, que é uma Aham. figura de pessoa, né? Eu Sim, conheci. aham. E qual a visão dele? Ele se engaja com você no sentido de organização da vida Aham. ou não? Sim, eu penso assim que se você não tem o apoio do seu marido, você consegue, mas é um trabalho dobrado, Ah, ok. né? Então, assim, tem vários casos, eu posso citar vários aqui, de mães que não tinham o apoio do marido. Eu tô falando isso para mães que talvez está aí, né, tentando, lutando e não tem o apoio do marido e tá sem esperança. Eu posso citar vários casos de mães Uhum. que não tinham o apoio do marido, mas que conseguiram fazer seus filhos serem bem-sucedidos. Sim. Conseguiram empenhar, fazer um empenho na educação, de treinar os seus filhos, de ensinar os seus filhos princípios, valores sobre a vida, sem o apoio do marido. Uhum. Foi árduo, sim, né? Tem vários casos aqui. E o caso que eu gosto muito é de Suzana. Eu vou chegar na sua resposta, Sim, sim, tá? Te dar a tranquilo. resposta que perguntou. Tem um caso que eu gosto muito que é da Suzana Wesley. Ela não tinha o apoio do marido. O marido às vezes saía de casa, deixava ela com os filhos meses, né? E ela foi uma mulher assim de exemplo para o filho, que é o John Wesley, talvez que muitos conheçam, talvez não conheçam. Ele foi o maior É, eu não avivalista da conheço. Inglaterra. Foi ele que trouxe o avivamento para a Inglaterra. Ok. Essa é uma história cristã, né? Então ele trouxe o avivamento para a Inglaterra, mas quando você vê a história da família, a base ali de dentro, sim, o pai foi completamente ausente em tudo na vida dele, dos filhos, da esposa. Ele não entendeu que Deus estava dando almas para ele, mas a mãe entendeu. Eu preciso ser forte, eu preciso me posicionar, porque Deus está me entregando almas, vidas. Então eu não posso desistir por causa do que meu casamento não vai bem, porque o meu esposo não me trata como eu quero. Então essa mulher se posicionou dentro de casa e ela conseguiu fazer com que os filhos, né, não foram todos os filhos que se deram bem, mas a maioria sim, tanto que John Wesley, ele foi o maior avivalista da história, e o irmão dele, Charles, a maioria das músicas que a gente ouve nas igrejas católicas, foi o irmão dele que escreveu, Ah, que legal. Charles Wesley. Então essa história é uma história assim que me inspira, já falei dela no meu Instagram também. E assim, eu falo assim, o meu marido, se eu tenho o apoio do meu marido, assim, eu acho que eu não conseguiria se ele não estivesse comigo, em Sim, muita coisa, entendeu? Eu teria que me esforçar muito mais, o trabalho seria muito mais cansativo, mas não é impossível, sim. né? Vai haver muita dedicação da mãe, muita força de vontade, visão do que ela quer para os filhos, independente de se o marido está junto ou não. Então é isso. É mesmo porque se você não, se o casamento não vai bem, não é que a criação dos filhos também tem que seguir o mesmo caminho, né? Sim, Independente de qualquer coisa, eu acho que no casamento, que penso que deve ser assim, se o seu casamento não está bem, não importa. O que importa é a criação dos filhos. É claro que eu acho que para uma boa criação de filho, o seu casamento tem que estar, sim, não aham. digo impecável, porque eu acho que é meio que É, impossível, né? sim. Mas pelo menos está dentro do padrão, do patamar de aceitável, né? Para É, você porque isso criar. reflete, né, na criança, Exato. reflete no comportamento, Uhum, né? Então, o casamento reflete nos filhos, né? Então, assim, quando eu falei assim né, que é possível, eu falei da possibilidade, né? Porque eu uhum, creio que sempre há possibilidades em tudo, né? Por mais que a gente veja só dificuldade, se você olhar para o outro lado, você vai ver que tem uma possibilidade, sim. né? Então, assim, a gente vê muito hoje, né? Muitos pais, eles não se posicionando, o homem dentro de casa, tomando a posição de pai, a autoridade de pai, né? E isso está sobre a mulher. E muitas mães, elas não conseguem ver que elas podem, entendeu? Que elas não precisam desistir, que não está acabado, que mesmo que o marido não está junto com ela, que ela
se posicione, tome o lugar dela, faça o papel dela, Uhum. sabe? Só faça o seu papel, porque o seu filho está vendo, Sim. né? Me fala uma coisa, uma dúvida. É, quando um casamento, né, você começa um casamento Uhum, e tem filhos. sim. Quando os filhos passam a ser em primeiro lugar, isso é correto ou não? Exemplo Uhum, mais claro. sim. Se você tem filho e você discute com o seu marido por causa dos filhos, isso é correto ou não, Olha, na sua visão? olha só, vai ter sequelas, né? Sim. Então, assim, correto eu não diria que seria. Não acho que é correto. A criança vai crescer com sequelas e não acho que é por aí, sabe? Então, assim, eu não creio que essa é a maneira correta de você resolver as coisas, de você... Então, você está colocando a criança num pedestal que ela não deveria estar, numa posição que ela não deveria É estar. verdade. Então, assim, é você jogar para cima da criança um, vamos falar, de um título, de uma posição que ela não quer carregar e que ela não, na verdade, os pais estão jogando sobre ela uma coisa que ela não, na verdade, não queria. E ela nem tem maturidade E para não isso. tem maturidade para lidar, emocional para lidar com isso. Então, assim, é um estrago muito grande que os pais fazem ao jogar isso para os filhos. Entende? Muito. Então, assim, é momento de parar, observar, entendeu? Não fazer isso com a criança, porque vai ter prejuízos muito grave emocionalmente. Pode até ser que a criança seja madura intelectualmente, mas emocionalmente vai ter um estrago muito grande. Ela não vai conseguir lidar com isso, É né? porque às vezes a gente vê, tipo, casais que colocam Sim. a criança em primeiro lugar, né? Ah, você discute com o seu cônjuge Uhum. por uma ação do seu filho. Uhum. Não sei, eu particularmente não acho correto isso. Eu acho que em primeiro lugar tem que ser o seu cônjuge. Você Sim. tem que estar em harmonia com o seu cônjuge para você criar alguém. Sim. E não você ter alguém e fazer disso sei lá, um campo de Um batalha, campo né? de batalha ali. Uhum. Jogando um para outro e a criança no meio. É, Né? E também, assim, até perigoso, assim, também uma coisa também. É quando os pais estão brigados, aí começa a descontar na criança. Né? O pai tá chateado com a mãe, começa a descontar na criança. Ou a mãe, chateada com o pai, começa a descontar na criança. Olha o psicológico da criança como que fica. Né? Olha a estabilidade emocional que o casal está passando para a criança. isso tudo você ensina Sim, nas suas mentorias, né, aham, Geisa? sim, Que como você dá um direcionamento aham, para os casais, como criar os seus filhos, né? uhum. Eu sei também que você escreveu um livro, não é? Sim, eu tenho 3 livros escritos, Ó, só um publicado. uhum. Tenho e-books também já escrito, está no meu site, né, www.educandocomgraça.com. Tá lá no meu site, se vocês quiserem entrar depois, Por né? Tá o meu favor, livro lá. entrem lá e Entram lá, lê. pode fazer comentários lá, fazer perguntas. Lá tá um livro meu que foi publicado e vários e-books que eu escrevi e tem sim sempre texto com inspiração que eu escrevo sobre casamento, sobre filhos, sobre mães. Então assim, lá sempre tá saindo novidades assim. E tem um viés religioso, Geisa, ou não? Eu sou cristã, Sim. então assim, minha visão minha base é bíblica. Então, Uhum. assim, a minha mentoria é com base bíblica. Então, o meu curso, né, ele é todo fundamentado na Na Bíblia. Bíblia. Aham. É um livro que não tem como errar, né? Não, é o primeiro livro que eu falo para as mães lerem. Eu sempre dou, assim, sugestões de livros, né? Aham. Mas o primeiro livro que eu falo, A leia esse Bíblia. aqui, é o primeiro. De todos, esse. E tem algum dos livros da Bíblia, porque a Bíblia são quantos livros? Cento e alguma coisa? Ou, não me lembro. Que, Se-
quantos livros são compostos da Bíblia? Nossa diretora aí. Faz a pesquisa, por favor, que eu não me lembro. Mas eles são 66. 66. Olha, tá vendo? 66, né? 66 livros. Você tem algum livro que você se baseia nele ou não? Você faz um apanhado geral? Uau, assim, na verdade, assim, tenho vários versículos bíblicos, na verdade, dois que é a minha base, que foram a minha base do meu chamado mesmo, foi assim, a pegada mesmo minha. E esses versículos que são, assim, que me pegaram, assim, livros, assim, o livro que esse ano eu tenho meditado muito, muito mesmo, é o livro de Ezequiel. Então, eu já li ele várias vezes, assim, muitas, muitas vezes. Então, é um livro que eu tenho meditado muito. Esse ano é o livro de Ezequiel, porque cada ano tem um livro que eu medito muito. Eu leio a Bíblia toda, Sim. mas esse ano é um livro que eu tenho meditado bastante, é o livro de Ezequiel. Mas esse em especial, ele tem alguma coisa direcionado à família ou não? Sim, tem algo direcionado aos jovens, a essa geração, Ah, tá. né? Aos nossos filhos tem algo direcionado. Sim, O incrível da Bíblia é que são livros tão antigos e tão atuais, tão né? atuais, tão muito atuais, né? Porque assim, uma coisa que entrou muito, né, nos últimos anos foi ai, desculpa, o Tranquilo. humanismo. Aham. Entrou muito, principalmente na educação dos filhos. Então, o humanismo entrou para tirar os princípios bíblicos, né? Uhum. Para colocar a criança como que ela pode ser autônoma da vida dela, ser, né, tomar as decisões, mesmo criança pequena. Então, o humanismo entrou para tirar isso. Vou dar um exemplo, por exemplo. Uma criança, ela pode, eles ensinam, né, que a gente não precisa, a gente não pode ensinar nossos filhos a serem obedientes. Porque se os nossos filhos forem obedientes, qualquer pessoa vai, tipo, Ordená-los a fazer ordenar, qualquer eles coisa. vão ser tipo bobos. Tipo assim, qualquer pessoa para chegar, falar qualquer coisa, eles vão fazer. Então, o que o comunismo chegou? Chegou falando assim, olha, não ensinem obediência para as crianças. Olha só. Você pode dar opções para ela, mas não ensiná-la a ser obediente. Por quê? Porque senão a criança vai crescer e aí ela vai, Alienada. tipo, alienada, ela não vai saber fazer escolhas, não vai ser, tipo, qualquer pessoa chega, fala o que quiser. Então aí chegou tirando um princípio da obediência, de que é bom, porque Jesus foi ensinado a ser obediente, Sim. né? Então, tipo assim, chegou tirando o quê? A autoridade dos pais. Então aí os pais, aí que você começa a colocar a criança, o filho, no mesmo nível que o pai, a mesma altura que o pai, e tem uma diferença. Com Tem uma certeza. hierarquia dentro de casa, né? Então as crianças precisam crescer sabendo que tem uma hierarquia e que isso vai refletir também lá fora quando ela sair. Que lá fora tem outras autoridades que ela precisa respeitar. Então isso começa dentro de casa. Então o humanismo chegou dando essa rasteira, né? Então aí é onde eu vejo muitos pais perdidos, muitos pais confusos, muitos pais, né? Porque o que acontece? Chegou tantos métodos, tantas maneiras, só que quando você vê que tiraram os princípios, os valores, onde que coloca dentro da criança que ela precisa ter limite, que ela precisa ter hora de fazer coisas, que ela precisa respeitar as pessoas, respeitar os pais. E aí colocou a criança numa posição de que ela pode fazer a vida dela o que ela quiser, ela pode mandar na vida dela, ela pode tomar escolhas. Então isso é muito perigoso. Então a gente precisa realmente pesquisar, a gente precisa estudar e por isso que eu tenho a Bíblia como a minha base. Mas isso é uma questão também de consciência dos pais, né? Eu acho que até por isso você ensina aos pais. Sim. Porque se uma criança nasceu agora, por exemplo, você tem aí um filho de 3, 4, 5 anos, que você está formando, querendo ou não, são os pais que formam o caráter dos filhos, Uhum. né? Acho que, não sei, de 0 a 7 anos, alguma coisa Sim. assim, não é? Que Sim. você forma o caráter do seu filho. Na verdade, o seu filho não tem a capacidade ele não tem discernimento de saber o que é certo, o que é errado, o que está vindo de fora. Então, acho que o pai não tem que ter medo de colocar coisas boas na cabeça do filho. Mesmo que ele aprenda coisas depois que Uhum. vai
desvirtuar em algum ponto da vida, Sim. mas se você vem com uma base forte já, né, nesse período Sim. que você está aprendendo a ter Uhum. um caráter, eu acho que isso não vai mudar, né? Eu acho que é exatamente onde você entra, que você ensina os pais a como guiar os seus filhos até essa idade, né? Isso, aham. Sim. E você, esse livro que você escreveu, ele tem alguma coisa a ver com isso, Geisa? Não, esse livro é para crianças, né? É Ah, um ele é livro para criança. infantil. Sim, sim. Sim, não é livro para os pais, né? É para os pais lerem com os filhos, né? Aham. Mas é um livro para crianças, é um livro infantil. Mas ele fala de quê? Ele fala sobre a casa da vovó, contando a história, né? Ali chegando na casa da vovó, o que que acontece, como é que é a casa da vovó. É uma experiência que a criança tem na casa da avó. Mas isso você já fez esse livro com o intuito de é, ed- é, é educacional, não é? Ou Isso, não? meu intuito quando eu escrevi esse livro foi para trazer os pais para terem um momento com os filhos, tipo um momento de qualidade com a criança, ter um tempo com a criança. Às vezes os pais estão o dia todo fora. E ali a criança com o livro ali, tipo, 10 minutinhos que você está ali com ele, você está criando uma conexão com a criança, né? Sim. Então você está mais próximo com a criança. Então, quando eu escrevi o livro, foi pensando nesse momento. Foi pensando nesse momento, vendo esse momento, os pais com os filhos lendo os livros. E por ver também as crianças assim, muito envolvidas nas telas, sem interesse por leitura. Então eu falei, poxa, acho que eu posso transformar essa história para que outras pessoas também possam ter acesso, porque era uma historinha que eu contava para os meus filhos. Ah, E sim. aí eu falei, vamos, né, colocar essa historinha para outras pessoas também conhecerem. Interessante. Então foi nesse objetivo, assim, nesse intuito. E você cria os seus filhos nesse direcionamento. Sim, sempre com leitura, sempre Aham. com livros. Uhum. Você me falou que você tem mais dois livros que estão escritos e ainda não foram Sim. lançados. E o que qual o conteúdo? Tenho a Casa da Vovó 2, que é a continuação Ah, tá. da Casa da Vovó 1, e tem a Arca de Noé. É Você uma pode história falar um pouquinho infantil. deles? A Arca de Noé é uma criança no lugar onde ela vai ser transportada para um outro, como se ela estivesse voltando no tempo da Arca de Noé, como que foi construída, e ali ela vai ver como que aconteceu tudo de verdade. Então é mais ou menos assim, voltando ao passado, sabe? A criança voltando ao passado. É muito legal essa história, Ela vendo da forma que foi, como foi como feita. foi feito, Aham, né? É interessante, muito sim, interessante. Você dá uma outra visão para a criança, né? sim. Porque na Bíblia, mesmo que tenha escrito isso, mas eu acho que a Bíblia é meio. São palavras difíceis, Isso, né? Se aham. você sentar com uma criança para ler uma Bíblia, Uhum. fica meio. A criança acho que É. não entende muito, né? Sim, e assim, até tem as Bíblias infantis, mas eu ainda não vi nada como, assim, como é escrita, né? Como essa historinha. Uhum. Porque, assim, é bem legal, porque a criança está ali com os outros animais, falando com os outros animais. E assim, bem legal, gente. Então, assim, surpresa para vocês. Legal. Ai, E tem data para sair esse livro, Geisa? eu quero, no máximo, até janeiro, eu quero estar fazendo o lançamento dos 3 livros juntos. Ah, que legal. Ah, você vai fazer um compilado Aham. é uma. É porque assim, a casa da vovó eu não fiz lançamento. Eu saí em alguns lugares, né? Eu fui para Paris lançar ele. Uhum. Aqui em Manchester eu fui em algum evento, né? Lançando meu, assim, vendendo meu livro, Sim. mas não fiz o lançamento oficial, né? Uhum. Só que eu quero fazer com os outros dois juntos, oficialmente juntos, os 3, Isso até janeiro. até janeiro. Você vem aqui para lançar aqui Tá, esse com livro, hein? certeza. Vamos fazer um pré-lançamento deles Sim, aqui agora, né? Mas para janeiro, que está sim, pertinho, já falta o é, quê? 2 meses, né? Então, nem sim. isso, né? Nem isso mais. Então você vai fazer esse lançamento. Você tem um lugar que você vai fazer esse lançamento? Eu ainda, assim, não tenho ainda, assim, lugar. Estou procurando, estou observando, tô fazendo pesquisa, valores, tudo, né? Uhum. E aí eu tô calculando tudo, tô vendo tudo para depois. Fazer o lançamento É, deles. aham, sim. Tá. Agora me conta como é que para a pessoa ter uma mentoria com você. Uhum, Digamos que eu seja um pai e uma mãe que estou perdido ali
na criação dos meus filhos, não sei o que faço, o filho está rebelde. Você tem uma idade de crianças que você dá mentoria para os pais até uma certa idade dos seus filhos ou não? Para, assim, mentorias direcionando questão de educação dos filhos, eu tenho uma idade. Agora, se for uma mentoria para mães, para si, não. Isso independe da idade da mãe, Ok. né? Mas, assim, se a mãe quer ajuda, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu não estou bem e tal, eu dou mentoria para a mãe. Agora, assim, crianças, assim, por exemplo, se for questão de educação dos filhos, a mãe está com dificuldade na educação, a mãe está perdida, a mãe está confusa, está precisando de apoio, de ajuda, eu tenho a idade até 12 anos, Ah, tá. até 12 anos de idade. De 0 a 12, no Isso, caso. aham. Aí você dá mentoria, isso só para a mãe ou é para o casal? Para o casal junto também, se Ah, tá. precisar. E qual a deficiência maior? Quais são as dificuldades maiores? A dificuldade é do pai ou da mãe, Geisa? Ai, Que você nossa, vê nas suas mentorias? assim, eu vejo muita ausência paterna, Ah, é? muita omissão de pais. Mas isso seria uma omissão que é proposital ou é uma omissão por, por precisão, no caso? O cara está correndo atrás, está trabalhando e não tem tempo. Eu acho que, o que acontece, eu acho que entrou muita coisa na nossa sociedade, né? Tipo, o feminismo veio também, né, ajudando isso, fortalecendo isso, fazendo com que as mulheres começassem a tomar a posição dos homens até dentro de casa. E eu acho que isso enfraqueceu muito a masculinidade. Então, a posição do pai também foi tirada. E também eu acho que os homens também aproveitaram com isso e falaram, tudo bem, deixa que ela, Deixa que a mamãe cuida. deixa que a mamãe toma de conta. Aham. Então, assim, eu vejo que tem muita omissão de pais, né? Não sabendo como se posicionar. Também tem aquela questão, não sei como, mas também não pede ajuda, né? E também eu vejo que muitas mães também, elas também não querem. Vejo muitas mães não querendo, terceirizando isso, Ah, não querendo o quê? Cuidar dos cuidar. filhos? É? Então, tem muitas mães, tipo, também não querendo ter esse trabalho. Então, hoje também tem até mulheres não querendo ter filhos, Uhum. por achar que dá muito trabalho, que vai tirar o seu tempo e tudo. Então, assim, entrou algo assim muito que eu falo que o ego está muito forte nas pessoas, né? Então, assim, também a questão de, principalmente a gente que está aqui no Reino Unido, a gente busca muita questão de trabalho, né? Trabalha, trabalha, Sim. trabalha. E acaba terceirizando a educação dos seus filhos para escolas. E ali você vai deixando. Mesmo porque as crianças vão muito cedo para a escola aqui, É não, aqui, Geisa? sim, muito cedo. Aham. É o quê? 3, 4 anos? Eu acho que 3 anos, Três né? anos, né? Às vezes 2 anos, a mãe já coloca um ano e pouco, já está na creche, né? 2 anos. Isso mas é um reflexo do capitalismo, da necessidade Sim, aham, de buscar dinheiro para dentro de sim. casa, né? E acaba afetando na criação dos filhos, né? Sim, tem um livro que é muito legal, que esse livro eu aprendi muito com ele. São de dois psicólogos, diretores de escola, que eles começaram a fazer uma pesquisa, tipo, há muitos anos, tipo, não lembro mais ou menos a data, mas tipo 50 anos atrás. Então eles já tinham uma previsão de como estaria a sociedade hoje. Aí eles falam das dores dos adolescentes. Eles falam assim, olha, os adolescentes, a causa da dor do adolescente não são o, o problema não está na sociedade, o problema está o quê? Os pais terceirizaram a educação e aí essas crianças fizeram o quê? Elas começaram a buscar os conselhos nos outros colegas. Sim. E aí deixaram os pais de lado, porque os pais não tinham tempo. Então aí eles chamam de pares, né? Aí eles falam que aí nesse livro é muito interessante porque aí Qual é o nome do livro? pais ocupados, filhos distantes. Então, assim, é muito interessante esse filho, porque ele fala exatamente a dor da sociedade hoje, a dor dos jovens hoje. E É foi a escrito há ausência. 50 anos atrás. Não, eles fizeram uma pesquisa Ah, há tá. muitos anos, visando como que estaria a sociedade hoje, tipo Aham. 50, 60 anos atrás. E aí eles falam que eles já tinham uma previsão de que estaria assim, de que os adolescentes estariam
perdidos, confusos, né, tipo rebeldes, né, como a gente, né, fala. Aham. E na verdade, a rebeldia dos adolescentes é o quê? É uma ausência dos Dos pais. pais. E aí eles estão buscando em quem? Nos Os colegas. Mas os coleguinhas. colegas não têm maturidade e Maturidade não para isso. conseguem transmitir para eles o que eles precisam. Porque, na verdade, deve estar passando pelo mesmo problema, né? Sim. Aí é tipo assim, é ele seguindo o conselho um do outro e muitas vezes é onde entra a questão de muitos adolescentes se suicidarem, porque, né, os colegas começaram a... Ah, tem muito isso, Geisa? Sim, muitos adolescentes se suicidando, crianças. Mas isso é o quê? Isso é uma estatística da Inglaterra ou mundial? Não, mundial. É mesmo. Sim, Eu não estou a mundial. par. É mundial. Então, assim, a ansiedade, a depressão aumentou muito nas crianças, nos adolescentes. Assim, eu creio, sabe, é igual eu te falei, eu tenho dois versículos que foi chave dessa minha pegada, que é lá em Malaquias, fala assim, que nos últimos dias os pais converteriam, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos Uhum. e dos filhos aos pais. E aí a gente vê uma ordem aí, a gente vê Deus falando que dos pais aos filhos. Então, primeiro, os pais precisam ligar o seu coração ao coração dos filhos. Primeiro, é o pai que faz, é os pais que fazem isso. E aí depois os filhos vêm e tem voltar, tipo assim, mais ou menos resumindo, é tipo assim, nos últimos dias Deus faria com que os pais se voltassem a ensinar os seus filhos. E os filhos voltassem a querer ser ensinados pelos seus pais. Então eu creio que a gente está começando a viver esses dias, onde os pais vão querer voltar a ensinar os seus filhos. E os filhos vão querer aprender com os pais. Por isso que a minha mentoria é baseada, minha base na minha mentoria é bíblica. Porque eu creio que a gente está vivendo esse tempo e que a gente vai viver esse tempo onde os pais, as mães vão querer voltar a ensinar os seus filhos, não vão terceirizar mais, não vão ter preguiça, mas elas vão se posicionar e elas vão querer ensinar os seus filhos. E você acha que, partindo para um outro lado, você acha que, diante disso tudo, a sua visão é que nós estamos prestes a um final ou não? Um final, um apocalipse, no caso. Ai, com certeza, ainda mais Eu tive uma aula essa semana que eu quero até anunciar aqui para vocês, gente. Eu vou ter uma próxima aula essa semana também, que é sobre. Eu vou estar falando sobre a geração. Isso no seu Instagram. Isso, aham. Vou estar falando sobre a geração AI. Então, eu vou estar falando sobre como vai estar a educação futura. Isso é assim, um assunto muito urgente, que eu quero assim mesmo convocar os pais que estiverem, né, assistindo esse podcast, que venham para essa aula. Então, essa aula eu vou dar detalhes de como nós pais podemos nos posicionar para que a gente se prepare, para a gente preparar os nossos filhos. Nós temos poucos anos para preparar os nossos filhos, porque senão nós vamos perder toda essa geração. Todas. Então, eu vou explicar assim, passo a passo, de como que isso vai acontecer. Não é a gente fala assim, a gente até hoje achou que, assim, que o nosso inimigo como pai, que o maior inimigo era o quê? Era o marxismo cultural, a gente achou que o maior inimigo era o feminismo, a gente achou que o maior, né, tipo assim, inimigo dos pais era ideologias que foram colocadas nas escolas, mas ninguém tem ideia do que tá vindo aí. Que já É tá, mesmo? sim. Então, eu quero falar para vocês aqui, é muito sério esse assunto, eu quero realmente chamar a atenção de vocês, pais, que estão me ouvindo aqui, que se você acha que o inimigo na educação dos seus filhos é as ideologias que a escola está colocando, vocês estão muito enganados. Porque vocês não têm ideia do que está sendo preparado sobre a educação futura. E é sobre isso que eu vou falar na minha aula, que eu tenho falado semana passada. E se você quiser participar dessa aula, é só entrar no meu link da bio no meu Instagram, que ali você vai ser direcionado para um grupo, onde já tem algumas pessoas nesse grupo, que eu estarei dando essa aula semana que vem novamente. E eu não vou parar de dar essa aula porque é uma urgência, Fala o link do seu Instagram. tá? É Geisa Educação, Geisa.educação cristã. Acho que é isso, deixa eu dar só uma confirmada, que eu até esqueci aqui. Mas, de qualquer forma, nós vamos deixar Tá. na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link do seu Instagram. Mas é muito sério isso, né, Geisa? Porque
nós Sim. estamos falando de crianças que estão Aham. crescendo e meio que à deriva, né? Eu acho que nós, Gente, vocês não têm ideia, é muito sério. é mesmo, você está me assustando, né? Mas é para assustar mesmo, É mesmo? porque é muito sério. Quando eu comecei a estudar isso, eu teve dias que eu chorei muito, Olha, muito. E eu falei assim, por quê? Porque quem achar como pai que isso não vai cair sobre a sua casa, tá muito enganado. Qualquer pai, é porque vai cair para todos, né? para todos, para todo mundo. O que a gente não tem ideia, sabe? Assim, e que muitas pessoas estão super voando, os pais estão voando e estão brigando assim nas escolas por essas ideologias que estão sendo colocadas, mas é muito mais avançada, muito mais é algo que os pais vão perder completamente. Imagina você, seu filho amando mais a máquina do que você. Só vou deixar essa pergunta. Eu acho que já está meio que não. Já estamos. Vamos usar É, assim, mas vai ser nós muito estamos mais. bem no limite Estamos. já, não é? Aham, exatamente. A gente Pô, já está bem. mas eu acho que meio que o culpado somos. Eu vou me colocar junto, porque eu acho que, Aham, como pai, eu acho que meio que o culpado somos nós também, uhum, pais, né? sim. Porque eu acho, hoje a criança nasceu, você já dá o tablet, né? Isso. Primeira coisa, toma aí, divirta-se. Quer entreter a criança, Uhum. você dá um tablet, um Você não quer ouvir o telefone, choro, dá o celular. não é? Então, nós estamos alienando os nossos Isso. filhos, Viciando os nossos viciando. filhos, né? É. Então, assim, tem uma pesquisa científica que já é provada cientificamente que fala que quando a criança fica 40 minutos jogando videogame, ela é como se estivesse usando cocaína. 40 minutos só. Já está Imagina ficar viciando, o dia inteiro, né? né? Então, é muito sério. Imagina uma criança já de 5 anos jogando videogame. E qual o Com... seu conselho que você daria para um pai que está, os pais que estão acontecendo já com seus filhos isso? Como que você tem um retorno disso? Como você muda essa situação? Olha, não é você falar assim, ah, não vai mais usar, desliga isso, se a criança já está acostumada, né, já tem esse hábito, Uhum. né, o pai chegar e vai falar, ah, vou cortar isso tudo. Não vai por aí, né? Você tem que dar algo que é muito mais interessante do que uma tela para criança, do que uma tela para adolescente. Se seu adolescente está viciado, se você chegar nele falando que ele não vai mais usar, meu, É você não vai pior. resolver o problema, você não está ajudando ele, você está prejudicando ele. Então, o pai ele tem que ver uma maneira de fazer algo acontecer mais interessante do que a tela, do que o jogo, do que o celular. Mas e se o pai não tem discernimento para pensar isso? Se ele não tem, ele tem que procurar ajuda. Sim. Tem que buscar ajuda de quem tem, de quem pode ajudar. Hoje a gente tem muitas pessoas aí ajudando, Você né? tem um gatilho que para um pai e uma mãe que estão assim, sabem do erro, Uhum, mas não consegue dar a volta por cima. uhum. Você tem um gatilho para que a pessoa comece a Sim. mudar os hábitos dos seus filhos? Sim, primeiro, trazendo seu filho para perto, criando conexão, sabendo o que seu filho gosta, sabendo a essência do seu filho, quem é o seu filho. Mas é Não é... fácil isso, Geisa? Não, acho que não é fácil, né? Porque se você já, por exemplo, o cara, você tem ali Aham, uma criança de 6 anos, vamos chegar assim, desde os dois, você já tá com uhum, tablet. Como que você muda uma cabeça assim? aham. Então, o que que acontece? É onde a gente entrou. Se o pai deu colocou isso na criança, foi por não querer ter tempo com a criança, foi Hum, por não querer alguma coisa, por não querer alguma coisa, uhum. por querer ter um tempo para si, né? Deixar a criança ali. Então, a gente, tipo assim, o que que a gente precisa entender? A gente precisa que esse pai, essa mãe, sejam muito consciente de onde falhou, de onde foi, porque se você começar a avaliar dentro de você, você vai ver que não é culpa dele, não foi culpa da criança. Não, com certeza. O erro não está na criança, o erro está no adulto. Uhum. Porque quem é o adulto da casa são os pais. Não é uma criança de 6 anos, de dois Eles que anos. estão dando o direcionamento, no Sim, caso. se ele parar, se os pais pararem para olhar para dentro, vão falar: não,
tá algo errado aqui. Eu não estou dando o tempo que eles precisam. Porque um outro engano que entrou muito foi tempo de qualidade. Na verdade, a criança não precisa de tempo de qualidade. A criança precisa do nosso tempo. O que significa isso, Tempo Geise? de qualidade, eu sei que eu vou coisar aqui muito, mas, Não, eu, a- mas eu eu acho vou que, chocar muito, mas é o seguinte, as acho que nós pessoas, estamos falando coisa para ajudar, né? como houve a terceirização, então esse tempo de qualidade é para minimizar a dor das mães, dos pais. Eu não tenho tempo com meu filho, mas eu vou ter esse tempo aqui de qualidade, de meia hora, de uma hora, onde eu fico ali com ele, tudo. E, na verdade, gente, para construir um caráter, não vai ser em 40 minutos, em uma hora. Entende? Para se você quiser criar um adulto que vai contribuir para a sociedade, precisa de tempo seu. Precisa de você presente totalmente. Não vai ser 40 minutos, uma hora. Não vai ser. Eu não estou falando que isso. Não estou falando aqui. Não estou querendo aqui que as mães, os pais fiquem culpados, né? Mas que a gente seja consciente da nossa ação como pai. O que a gente está construindo para que futuramente sirva à sociedade? Porque um caráter com virtudes, ele precisa de trabalho, precisa de tempo. Então, assim, se a criança já está ali, né, já está viciada, já está acostumada com aquela rotina e tudo, vai ter trabalho. Primeira coisa, os pais olharem para dentro de si e ver onde eu errei, onde eu não estou fazendo, por quê, né, por causa de quê? O que eu preciso fazer? E ali começar aos poucos e tirando, não é de uma vez. Se a criança já fica o dia inteiro, sai da escola já pega, ou fica ali o dia inteiro, final de semana, se você fizer isso, não vai resolver. Você não está ajudando a criança a se autocontrolar emocionalmente, você não está ajudando a criança emocionalmente, a pensar nos seus atos. Então, assim, primeiro olhando para si, primeiro descobrindo, vendo, e aí depois mudando todo o ambiente de casa, colocando uma rotina, colocando limites. E aí começando a trazer, introduzir algo que é interessante para a criança, porque você já observou você já observou quem é a sua criança, quem é seu filho, o que ele gosta. E aí você começando a introduzir ele nesse lugar que ele gosta, tirando ele. Então, há possibilidade, sim, mas vai exigir dos pais esse trabalho, porque a criança já está viciada, a criança já está acostumada a estar ali, naquele lugar. Então, vai exigir muito dos pais, se eles realmente querem isso, se eles realmente querem um filho que pense, não um filho, né, ali viciado ali naquilo. Mas agora uma outra coisa me passou pela cabeça. Hoje a tecnologia faz parte da nossa vida. Querendo ou não, Aham, né, sim, praticamente virou 99% sim, da vida funciona sim. nós Uhum, estamos em função da tecnologia, uhum, correto? sim. Se você tem o seu filho já nascido nessa época, isso, esse questionamento da gente, que nós que já somos adultos e não fizemos parte Uhum, dessa, desse tempo, sim. né? Uhum, Será que não é uma rejeição da uhum, nossa parte com o fato de hoje estar existindo isso e que não fez parte da nossa geração? uhum, E que nós temos que aprender, na uhum, verdade, a ter uma consciência em cima disso e uhum, não retirar isso? uhum. Sim, mas isso é muito interessante a sua pergunta. Olha só, primeiro, não é radicalizar, não vai ver nada, Ah, sim. né? Que a gente também, nossos filhos, eles fazem, é igual você falou, eles fazem parte de um mundo, eles já nasceram no mundo do avanço tecnológico, né? Tecnológico, sim. Então a gente não pode também, não é radicalizar, não vai haver nada, mas a gente escolher para os nossos filhos coisas que vão fazer eles pensarem, não só consumirem. Por exemplo, o jogo. A criança só consome Sim. e ali ela vai ficando cada vez mais viciada e querendo mais. É que nem uma droga. Mas o que acontece? A gente tem hoje muitos documentários para fazer a criança ser pensante. Tem vários documentários. Então, ao invés de você, já que você quer introduzir seu filho, não quer deixar ele sem ver nada, comece a colocar documentários.
de algo interessante, de algo sobre o mundo, de algo sobre o universo, de algo sobre os animais, de algo sobre os planetas, que ele vai introduzindo na criança o interesse e conhecimento sobre as coisas, Sim. não alienação. Não se crescer uma criança alienada em só um desenho, só um jogo, só aquelas bobeiras, aqueles Porque vídeos eu acho que bobos. o culpado somos nós mesmos, os adultos, né? Que você, para sossegar a sua criança, o que é que você faz? Você vai lá no- no- na internet e coloca, porque é você que decide no princípio, né? Sim, O que é que você vai colocar lá para sua criança ver? Porque se ele é criança, ele não sabe, a princípio ele não sabe, né? A não ser que você mostre o primeiro caminho, então você não acha que a gente teríamos que ser educado? exatamente. Os adultos teriam que ser educados para para dar início a Isso. essa vida, né, Sim. de mídia para as crianças. É, isso aí. Tem uma frase que eu coloquei até essa semana, acho que foi a semana passada. A parte de educar, a parte primeiro de nós sermos educados. Então, eu primeiro me educo para eu educar o outro. Então, eu vou, assim, dar um exemplo. Eu chego em casa, quando meus filhos estão, eu evito tocar no celular. Eu evito que eles me vejam andando dentro de casa, olhando para o celular. Que é para não dar um mau exemplo. Sim, Não sei se é um mau exemplo, é para não dar um exemplo que você não quer que eles sejam assim. porque eles vão ver você no celular e vai falar assim, nossa, eu queria ser um celular. É normal, seria Que normal. minha mãe ama estar com o celular e comigo não. Né? Ah, Quando fala comigo, nem olha nos meus olhos. Eu tenho que ficar falando várias vezes, mamãe, mamãe, para minha mãe poder olhar nos meus olhos. interessante isso aí, Geisa, Então, né? Interessante. então assim, é você se educar para que você consiga educar o outro. Porque se você não consegue se educar, como que você vai exigir do seu filho para que ele saia do celular? Para que ele saia do jogo? Para que ele saia da televisão? Então, primeiro nós, né? Nós somos os exemplos. Então, nós temos que dar esse exemplo, nós temos que nos educar para que a gente consiga, né? Trazer os nossos filhos para uma realidade. Porque o que acontece? Hoje, a gente está vendo jovens que não estão querendo ver a realidade das coisas, das suas dores, de quem eles são. Não é o que eles querem fazer, mas quem eles são. Então, é vivendo uma fantasia, só aquele momento. E as É crianças um mundo só digital, na só verdade. digital, mas não estão olhando para si, não estão olhando para a dor. Quanto mais eles puderem fugir da dor, eles estão fugindo, porque não conseguem encarar a realidade. Então a gente precisa trazer as nossas crianças, trazer os nossos adolescentes para encarar a vida, a realidade da vida. Mas você acha que depois que já tá na adolescência, porque nós já temos aí uma geração que eu acho que é o que já é uma geração tecnológica. Quem nasceu em 2010, sei lá, Sim, né, 2000, é de 2010. 2010 para cá, já é, é outra situação do que nós que nascemos antes, Aham, né? sim. Você acha que ainda tem jeito? Sim, eu acho que tem jeito eu acho assim que não é você, eu acho que não é você tirando, mas você educando. Por exemplo, dependendo da idade do seu filho, você pode fazer ele estudar sobre a tecnologia. Em vez de colocar ele jogando videogame, vai estudar sobre isso, vai conhecer sobre isso, para você futuramente trabalhar nessa área. Tipo assim, entende? Então, se a criança gosta muito de jogar, começa a ver as possibilidades dele estudar sobre aquilo. Ah, tá. Usar o que ele gosta Isso. Então, a gente está entrando para no. você introduzir alguma coisa que seja interessante, humanamente Isso. interessante. Por exemplo, as crianças, né, tem a geração Z, né, que são as crianças que nasceram dentro da tecnologia. Ah, chama-se Geração Z? Isso. É mesmo? Eu não sabia. Então, elas nasceram dentro da tecnologia, com esse avanço de, né, celular e tudo, com avanço tecnológico. Então, que a gente, que a gente precisa fazer como pais? A gente precisa, a criança chegou numa idade que você vê que está madura, que pode, procura um curso onde a criança vai fazer curso, né, de, sei lá, sobre inteligência artificial, um curso sobre isso para a criança aprender, para ela não ser, tipo assim, mais uma que entrou para ser controlada, mas uma que está pensando, uma que está agindo, uma que está no comando, não uma que está sendo comandada pela tecnologia. Porque se a gente for ver, os grandes
os construtores da tecnologia, eles não deixavam seus filhos o dia inteiro jogando. Eles tinham controle. Sim. Teve deles que nem acesso os filhos tinham. Mas você acha que os filhos dele não estavam estudando sobre? Com certeza. Com certeza os filhos dele estavam se preparando para serem o quê? Pensadores e criadores de coisas. Não mais um que seria viciado. Eu tenho um colega que o filho dele tem 10 anos e esses tempos agora ele pediu um celular pro pai dele. Aham. Até então não tinha. Ele falou, mas você quer um celular para quê? Ah, para mexer nas mídias sociais. Falei, você vai consumir ou você vai criar? Uhum. Isso. Eu te dou o telefone, mas você vai ser um criador de conteúdo e não um consumidor de conteúdo. Uhum. Se você me prometer isso, eu te dou o telefone. E eu achei muito Aham. inteligente da parte dele, porque que é muito fácil. Você fica ali no Instagram Perde consumindo horas, conteúdo, é. não é? 5, 10 horas você passou da sua vida e é, você ganhou o que com isso? Você só consumiu. Ele falou, eu te dou, mas você vai ser um criador de conteúdo e não um consumidor de conteúdo. Fechado? Aí o menino, ai, mas eu não sei criar. Aprenda, Uhum. né? Sim. Se você não sabe, filho, vamos procurar junto uma maneira de você aprender, Sim. né? Aí sim eu vou dar um celular para você. E sabe essas coisas? Porque às vezes a criança com 10 anos ela não sabe onde vai procurar, como vai Não, saber. é Mas o verdade, pai não sabe. que é Aham. né, adulto, ele vai falar, vamos procurar. O papai vai procurar Te instruir, né? e eu vou colocar você para aprender. Uhum. Entende? Então a gente precisa parar de colocar nossas crianças para serem só consumidores. Só consumidores de jogos, consumidores de, de desenho, só consumidores. Porque é isso que eles querem, né? Que tenham só consumidores. E é que cada vez mais as crianças, essa geração, sejam pessoas que pensam, que criam coisas, que tenham ideias, que fazem e acontecem. Então a gente precisa fazer os nossos filhos serem essas pessoas que vão ser criadoras. E esse avanço agora, né, que a gente está vivendo, ainda mais ainda, que é bem rápido, que é a inteligência artificial, a gente precisa preparar nossos filhos para esse mundo. Porque é essa geração, né, que já está vivendo aqui isso. É porque há 1 ano, 2 anos atrás, você conseguia criar conteúdo. Hoje não. Hoje você não precisa criar conteúdo mais, né? É saber onde buscar para você Isso. criar o conteúdo que você não Exatamente. cria mais, Aham. né? É só saber você saber as palavras que o conteúdo está ali. Sim, aham. Isso aí, entendeu? Então o negócio é muito. Isso está diminuindo. Eu Ah, não sei se é diminuindo. Claro que a gente tem que saber entender para mexer com isso. uhum. Mas está meio que diminuindo a capacidade do ser humano de, Pensar, de pensar, né? de criar. Uhum. E como que um pai. Você tem, claro que não tem receita, como a gente estava falando, não tem, criar filho não tem receita do bolo, não tem a receita. Mas você parte de que princípio que você, quando você pega uma família desestruturada, Uhum. claro que emocionalmente nessa parte, qual a primeira luz que você dá, o primeiro caminho, o que você indica para Uhum. quem está passando por isso e que está assistindo o podcast? Olha, assim, a primeira coisa assim que eu indico é você sentar junto como casal, conversar. A outra coisa que eu indico é você buscar a mesma orientação, sabe, de fé, se você não é cristão, mas buscar no Senhor essa orientação junto com seu marido. E ali vocês juntos, ali vocês estabelecerem o que está faltando, o que está precisando, né? Na minha mentoria eu tenho direcionamento, testes que eu faço, pesquisa para ver, né, onde que está ali, porque muitas vezes a família está só passando coisa para as crianças, mas a criança nem está percebendo qual o propósito da família, onde a família quer ir. Então, assim, quando tá essa desestabilidade do casal ali, da família, tá a família toda desestruturada, a primeira coisa que eu peço, né, para que o casal, eles primeiro se avaliem, faça avaliação de si mesma. E ali depois a gente vai pontuando ali a avaliação, né, o que está acontecendo. E ali depois a gente começa a ver o núcleo familiar, como é que está o núcleo da família.
E ali a gente vai colocando as coisas no lugar, assim, em ordem. Mas isso tem que ter muito, assim, o casal junto precisa ter muita vontade de falar, não, nós queremos uma mudança juntos. É porque também não adianta só um querer mudar, né? Sim, tipo assim, se for, por exemplo, se uma mãe chegar em mim e o pai não estiver participando, eu vou tentar ajudar a mãe ali, né? Porque geralmente é as mães que pedem Uhum. ajuda, geralmente é as mães que vêm. Dificilmente, assim, muito poucos É casos que mesmo? pai vem. É maioria, tipo, 99% mães, né? Mas você está falando de isso são famílias brasileiras ou famílias inglesas também? Por enquanto, só famílias brasileiras. Brasileiras. Aham. É meio que um choque cultural também, quem vem de lá e Sim, tem filhos aqui, né? muito, aham. Mas assim, eu trabalho muito também com mães do Brasil, né? Uhum. Ah, sim, Online. online. Isso, aham. Pô, interessante isso. Muitas mães do Brasil. Então você também presta essa Sim, assessoria. é online, aham. A minha mentoria é online. Uhum. Ah, sim. É, é, então raramente você tem o contato, é, a não ser online, Presencialmente, sim. presencial não, né? Presencialmente eu não tive ainda, só tive online. Ah, é? É. Ah, ok. E Já você acha tive isso assim em mais grupos assim, fácil mas ou não? sim, eu acho que facilita muito o online hoje, né? Uhum, Facilita muita gente, por exemplo, tem mães no Brasil e eu aqui, né? Eu podendo ajudar. uhum. Então isso facilita muito, mas lógico que o presencial né, é contato, olho no olho, você tá vendo, assim, Você sente o você drama da sente, pessoa né? muito mais, né? Aham. Mas eu creio assim que o online assim também vem muito com essa força de ajudar. Uhum. Então, pessoas estarem no outro lugar ali no mundo, já ajudei mães nos Estados Unidos. É mesmo. Então, assim, né? Então eu acho que o online, E é gratificante, né, sim, Geisa? Você, muito. nessas ajudas que você dá, você já chegou a ver o resultado ou ainda não? Sim, algumas eu já cheguei a ver. Ah, é? Aham, É muito sim. gratificante, deve ser, Sim. né? Acho que não tem preço, não, sabe? Quando você vê a transformação, você vê a mãe entendendo a sua posição, você vê a mãe percebendo que ela tem errado. Assim, no meu Instagram tem muitas perguntas. Muitas. Só mesmo assim, no Instagram eu respondo bastante perguntas. Eu sempre coloco uma caixinha lá e vem muitas perguntas. Deve vir muita coisa no seu particular também, claro, né? Sim, no meu privado também. Se você pega uma família desestruturada, como você disse no começo, tem muitos pais que delegam as funções, as responsabilidades mais para as mães, né? Sim. Quando você pega uma família desestruturada nesse sentido, que naturalmente os filhos também estarão, o primeiro passo é qual o seu primeiro conselho, no caso? Pergunta de novo? Eu não... Se você pega uma família desestruturada, Uhum. que o pai delegou a função Para a mãe. só para a mãe, Uhum. ele tirou o corpo fora, Uhum. qual o primeiro conselho que você dá? Uhum. Que naturalmente, se tem o pai e a mãe desestruturada, a criança também está, correto? Uhum. O que você, qual é o princípio, vamos dizer, do Sim, tratamento? entendi. Então, depende da idade, por exemplo. A Uhum. gente precisa entender que as crianças até 6 anos, elas vão querer muito a mãe, tá muito com a mãe. Ah, é? É. Então, depois dos 6, a criança geralmente vai querer estar muito com o pai. A mãe já vai ficando de lado Independente do do sexo, se sexo, for independente do homem. sexo. Ah, é? É. Então, até Nossa. os 6 anos, quer muito a mãe. Principalmente o menino. Aham. A menina sim também, mas o menino mais. Mas assim, é o tanto, dependente do sexo. Aham. Então, é super normal isso, por causa da questão emocional, aquela coisa, sabe? Mas depois dos 6 anos, o men- a criança começa a querer mais o pai, tá mais com o pai. O menino quer muito estar com o pai porque ele quer aprender como é que é ser homem, como é que é falar com o homem, como é que é agir como homem, como é que o homem faz. Então ele vai deixando a mãe de lado. Ah, E aí não é, tipo assim, né? Eu sempre falo assim, mãe, não fica triste, sabe? é um Entenda que, processo natural isso. entenda que agora
é o momento do pai entrar. Não tome o lugar do pai. É o momento do pai, sabe? Esteja no momento onde você vai ministrar o emocional, onde você vai cuidar do emocional dele, da criança. Mas o pai que tem que entrar. Então, aí você fez a pergunta, né? Se o pai, né, delegou isso para a mãe, Sim. isso depende da idade. Se for até os 6 anos, né? Eu não estou falando aqui para os pais largarem agora os filhos com 6 anos, né? Até 6. Depois de Porque 6 eu pego. depois de 6. Mas lógico que não, né? Porque é super importante, gente, do 0 até, né? Os primeiros anos, ali até os 12 anos, depois também. Mas, assim, geralmente, do 0 aos 6, a mãe muito. O filho vai querer muito, a filha vai querer muito a mãe, mãe, mãe. Depois disso, muito pai, o pai. E depois dos 12 anos, é onde os pais, eles precisam, e vai ser super natural isso, depois dos 12 anos, eles vão querer estar mais com os colegas, vão saindo de perto dos pais e querendo essa responsabilidade do que é ser adulto. Então, é onde os pais aí já preparou e é onde o pai agora vai observando os passos que esse filho, essa filha vai dando. Isso a partir dos 12 Dos anos. 12 anos. Esse é super natural. Isso é muito natural. Dos adolescentes com 12 anos não querendo tanto estar com os pais, como na infância. E é onde os pais querem mais estar com os filhos, porque não perceberam o tempo que aconteceu. Tá. Então, você tem que estar muito com seu filho até os 12 anos. Muito. Faça de tudo para estar muito com seu filho. Muito. Que depois ele vai começar a trilhar o caminho Depois dele, ele né? não vai querer mais estar muito com você. E é normal. Não tá errado, Não né? tá errado, é super natural. Só que aí os pais fazem inverso. Os pais estão fora nos primeiros anos e quando chega nos 12 querem estar muito com os filhos. E é onde os filhos não querem mais. Porque é onde chegam os pais, poxa, perdi tanto tempo. É. E agora? Aí querem estar com os filhos adolescentes, os filhos adolescentes não querem mais. Ó, E é onde os pais, mãe fica desesperada, com dor, ai minha filha, não quer mais. o seu tempo Saber já de mim. passou, velho. E aí onde os pais ficam, meu Deus, agora. E tenta fazer tudo para se aproximar do filho, mas não criou nada ali, sabe? Não criou vínculo, né? Não criou vínculo, não criou uma conexão ali. Muitos pais nem conhecem os seus filhos, nem sabem o que os filhos gostam. Então isso é muito sério. Então os primeiros anos... Tá, vamos colocar uma cartilhazinha aqui pros novos Isso não é, papais e gente, isso mamães. aqui, olha, não é eu que descobri, tá? Tem um grande psicólogo, ele foi o que escreveu Inteligência Emocional, chama Daniel Goleman. Então ele fala sobre esse tempo, quando ele descobriu que estava perdendo tempo, que ele estava lá no alto da carreira, lá no topo, que ele viu que ele estava no topo da carreira, mas com os filhos lá embaixo. Perdidos. Ele falou, vou cancelar toda a minha agenda. E o filho já estava com 12 anos, o filho não queria mais estar com ele. Ele cancelou toda a agenda dele, parou. Porque ele falou, preciso recuperar o tempo que eu perdi. Sim. Eu preciso, porque ele ficou toda a infância longe. E aí ele fala sobre o tempo. E aí é ele que fala sobre isso, se vocês puderem, né, acompanharem. qual Daniel nome? Goleman. Goleman. Ele é o criador da inteligência emocional. E aí ele fala sobre isso para os pais. E aí ele explica sobre isso, sobre o tempo, né? Do 0 ao 6, aí... Mamãe. Isso. Mais mamãe. Isso. Aí dos 6 aos 12, o papai. E aí ele fala sobre esse tempo. Dos 12 para frente, Isso. já o Que mundo começa a criar. É muito interessante porque ele fala assim, do 0 até os 12 anos, o tempo tem que estar assim. É tipo assim, como se tivesse no alto do tempo com o filho. Tipo assim, você tendo muito tempo com seu filho, você vai diminuindo. De acordo com o seu filho vai crescendo, você vai diminuindo o tempo. Sim. Você vai diminuindo o tempo. Propositalmente. Propositalmente, Ok. intencionalmente. Sim. Então você tem que estar 0 ano, muito tempo. 1 ano, muito tempo. 1 ano e tal, muito tempo, muito tempo. E vai diminuindo o tempo de acordo, vai crescendo. E a gente faz ao contrário, Sim. né? Pequeno, pouco tempo, vai crescendo muito tempo. Quer ficar muito junto. E aí, ao contrário, é onde a gente vê muitos adolescentes se afastando, não querendo os pais, e aí não criou vínculo nenhum. Não Tem criou, vergonha, tem tem uns que tem vergonha dos vergonha. pais, né? Chega não na quer, porta da escola e nem né? não me deixa na Não porta me da deixa, escola. né? Muito assim, muito sério. Então, assim, os primeiros anos, muito tempo. Sim. Se prepara para ir diminuindo os tempos. Para que os 12 anos o filho tenha recebido tanto de você, que com 12 anos
ele vai estar com os amigos, mas ele vai querer também estar com você, sabe? Ele vai querer muito estar com você. Por quê? Porque você plantou, você, É sabe? Você interessante isso aí que você disse. você construiu uma ligação com seu filho tão forte, com sua filha tão forte, que ela e ele quer estar com você também. Quer estar com os colegas, sim, mas vão Independente sentir de querer os falta. colegas, também quer Quero estar com a meus presença dos pais. Eu pais. amo estar com a presença dos meus pais. É muito gostoso, é muito bom, é divertido, sabe? Então, isso é muito, assim, essa é a chave para resolver os conflitos que hoje os adolescentes têm, que a gente vê aí nas ruas, vê nas escolas, né? Vê aí os jovens. É isso que vai resolver. A gente fazendo agora, começando agora com filhos pequenos, para que no futuro eles sejam bem resolvidos. A seu ver, qual o maior conflito que os adolescentes têm com os pais? Se você tem um que seja um exemplo. Sim, eu acho que é a questão de entender como essa geração pensa. Eu acho que tem muito conflito, os pais não conseguem entender como os adolescentes pensam, como eles veem as coisas, que é diferente de nós, é completamente Com diferente. certeza. Então, essa geração, ela pensa completamente diferente de nós, ela foi programada, por quê? Por causa da tecnologia. Sim. Então, a tecnologia, eu falo a geração Z, né? Que também não foi eu que criei, mas você pode estudar sobre a geração Z. Então, o que acontece? Essa tecnologia já entrou fazendo com que o cérebro funcionasse diferente. Sim. Então, essa geração pensa diferente. Então, aí os pais começarem, eu acho que o maior conflito aí é não saber perceber como que seu filho, o adolescente, pensa. Ah, tá. Que é diferente demais, gente. É absurdamente diferente. Então, a partir do momento que os pais descobrirem, perceberem e saberem, estudarem como que o meu filho adolescente pensa, vai ser os conflitos se resolvem. Porque você vai saber conversar com ele, sabe? Você não vai se conversar só jogando o que você quer, mas vai haver uma escuta também. Porque é tão bom a gente ser escutado, né? Com certeza. Às vezes a gente só quer alguém que nos escuta. Então, assim, aí vai haver essa coisa de escuta. Você vai não só jogar o que você quer, mas você vai saber ouvir, que é o que a gente não, os pais não entendem. É porque que é tão difícil tirar um adolescente do jogo. Porque como a máquina conversa com ele, é completamente diferente de como um pai conversa. A linguagem é a linguagem dele, na verdade, né? Diferente demais. Então o pai ele está exigindo, sai do jogo, não sei o quê. Mas e se ele começasse a descobrir como que seu filho pensa, como que é a linguagem dele, né? Quais estratégias eu vou usar? Pode reverter essa situação Pode de boa, reverter né? muito, sabe? Então, assim, eu creio que nós somos autoridades na nossa casa, mas nós não somos autoritários, Com que é certeza não. diferente, É verdade. né? E nós, assim, eu sempre uso isso. Eu não controlo, eu não, tipo assim, Deus não me criou para controlar os meus filhos, mas me criou para treiná-los, que é completamente diferente. Então, eu não controlo a vida de ninguém, eu não mando na vida de ninguém, nem na vida dos meus filhos eu mando. Com certeza não. Então, eu treino eles. E isso tem uma base bíblica, Geisa. Sim, tem base bíblica. Você sempre que você faz as suas mentorias, Sempre. independente, nós não estamos aqui, estamos defendendo bandeira de nada, Sim, né? aham. O que você é de uma igreja ou de outra não é isso. A base é bíblica, Sim. né? Você sempre procura dar exemplos da Bíblia nas suas mentorias? Olha, assim, a minha mentoria é base bíblica, por exemplo, né? Um dos meus módulos que vai ser que é a geração, sobre a geração aí, a minha base é bíblica. Então eu vou tirar, eu explico tudo. Eu estudei o que os cientistas estão falando, eu estudei o que os grandes caras que estudam inteligência artificial estão falando, e também estou estudando questão biológica, essa transformação que acontece no ser humano, que está acontecendo já aconteceu, né, nas crianças que já nasceram com isso. Então eu trago tudo isso e vou para dentro da Bíblia também, porque a Bíblia explica tudo o que acontece na sociedade. Então toda explicação, todas as confusões
que estão aí fora, quando você vai para a Bíblia, tem todas as respostas para tudo. Como eu falei no começo, o humanismo ele entrou para tirar os princípios. Porque se a gente for reparar, por exemplo, o Brasil, ele tem... Mesmo que seu pai não era, por exemplo, eu não cresci num lar cristão, onde meus pais conheciam sobre Jesus, a gente nem ia na igreja, mas a gente tinha princípios. Sim. Por exemplo, não pode matar, não pode pegar nada de ninguém. Onde que está isso? Está na Bíblia. É, verdade. Né? Meus pais não conheciam, não liam a Querendo Bíblia. ou não, A foi gente um foi, princípio bíblico, a né? gente foi fundamentado nos É princípios, verdade. né? Só que hoje está sendo tirado isso, né? Hoje eles estão querendo colocar criminais como, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Enfim, Criminosos como, enfim. Não quero entrar aqui nessa questão. é verdade. Mas, e a gente, por exemplo, os Estados Unidos, ele foi criado, né, foi a criação, a base dos Estados Unidos é o judaísmo, que é cristão, Uhum. né, que é o judaísmo cristão, né, acho que eu estou falando correto ou errado, não lembro bem, mas é um país cristão, fundamentado ali nas bases cristãs, Sim. com os princípios, e hoje houve toda uma distorção, ali está havendo né, toda uma Inversão confusão de ali, valores, inversão né? de valores, aqui também, quando você lê a história aqui, você vê toda uma base, Sim, verdade. né, então assim, se a gente for olhar, a Bíblia é a resposta para tudo, para todos os nossos conflitos, para todas as nossas confusões, sabe? Eu não, assim, não estou querendo pregar nada, mas assim, só que estou querendo deixar claro que a minha mentoria ela tem base bíblica. Então, se você vem chegar na minha mentoria, vai sabendo que lá vai ter bases bíblicas. Sim. Eu não vou estar ali pregando, falando, mas vai ter versículos bíblicos ali. Em alguns módulos vai ter versículos bíblicos, não todos. Uhum. Né? Por exemplo, a rotina não vai ter versículo bíblico sobre o sono né, da criança, não vai ter versículos bíblicos, mas em algumas outras conteúdos, módulos, eu vou falar sobre versículos bíblicos. Vai ser inevitável não falar. É porque se é a base de tudo, Sim. né? E você divide esses módulos como, Geisa? Minha mentoria são de 3 meses. Ah, tá. Sim, eu faço 3 meses de mentoria ali e aí a gente Só vai que é uma vez caminhando. por semana, Sim, uma vez por uma vez por semana. semana. Uhum. Aí você, Uma vez com semanas, com tarefas, é uma mudança gigantesca isso para os pais. para os pais. Aham. Para quando você faz uma mentoria para criança, no caso, você também faz isso com as crianças? Se você Se eu segue um módulo? Para crianças, individualmente, não Não. faço. Ah, tá. Eu trabalho com os Com os pais, pais. aham, Ah, ok. porque eu creio que quando o pai muda, a criança muda. É. Quando os pais É um mudam, espelho, né? sim. Se a criança está com um problema, vá nos pais. É a primeira referência no Sim, caso, né? geralmente, tá? Tipo assim, de 90% dos problemas das crianças primeiro trato dos pais, que todo outro problema está resolvido. Me fala uma coisa, qual o seu maior exemplo de vida? Meu maior exemplo de vida, olha, se fala de pessoa, Um exemplo. O que você acha, um, que você tem admiração, mesmo que for uma pessoa, ou alguma coisa, algum livro, o que está em primeiro lugar para você? que está em primeiro lugar para mim, assim, eu não é querendo assim, gente, espiritualizar muito, não. Mas assim, assim, em primeiro lugar para mim, o que tem, que é assim, meu exemplo, assim, que eu sigo mesmo, é Jesus, tá? Mas tem uma pessoa assim que me marca muito. Jesus, assim, Jesus é meu exemplo de tudo. Sempre, às vezes, quando estou parando, estou pensando o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, o que ele falaria, como ele se comportaria. Em certos momentos eu penso assim. Mas tem uma pessoa assim que é um grande exemplo para mim, sabe? Mesmo em meio a toda a confusão que a gente teve, né? Eu vim de um lar disfuncional, mas o meu pai, Ah, que por um legal. momento que a gente viveu na vida, eu não vim de um lar, né, muito, né, que eu tive meu pai ali e tal. Na verdade, eu nem lembro se eu recebi algum dia abraço de meu pai e da minha mãe, né, quando eu era criança. Hoje eu recebo quando eu vou lá. Sim. Mas quando eu era pequena, eu não lembro. Eles moram no Brasil? Sim, moro no Brasil. Mas quando eu estava com 12 anos,
o meu pai, ele, tipo assim, eu vim de um lar bem problemático. Mas com 12 anos, o meu pai caiu em si e viu que ele estava trazendo muito problema para nós. Oh, E aí ele chegou ali e ele pediu perdão para todos nós. E falou que nunca mais ele iria fazer aquelas coisas, né? eu acho que é a coisa mais difícil para um Sim. ser humano fazer, não é? É. Então, por isso que eu falo que o poder da cura é uma decisão. Quando você decide e muda, acabou. Parabéns para ele. Pode dizer o nome dele? Sim, Bento. Parabéns, Beto. Então, quando meu pai se reuniu, a gente falou, ó, nunca mais eu vou E tocar o na sua... nome é Bento, não é à toa, né? É. Falou, ó, eu não vou mais bater na sua mãe, não vou mais beber. Não, eu não quero que vocês cresçam com vergonha. Porque a cidade era pequena e todo mundo via aquilo, todo mundo sabia Sim, daquilo. sim. Imagina a criança ali, né? Então, meu pai caiu em si um dia e percebeu e falou, pediu perdão pra gente. Nunca mais ia acontecer aquilo. Nunca mais aconteceu. Olha. Nunca mais. E uma outra situação. Eu apanhei muito da minha mãe, muito. Mas o meu pai, uma vez, isso é, para mim é um dos exemplos assim que eu trago para minha educação, para o que eu ensino para os meus filhos. Que é sobre essa questão assim, eu não quero entrar muito nisso, mas sobre bater, né? Mas, por exemplo, o exemplo do meu pai foi o que marcou muito a minha vida. Porque meu Sim. pai nunca me bateu, ele nunca tocou um dedo em mim. Ele só falava. Só falava. Não faça isso. E a gente sabia que se a gente fizesse, porque eu já tinha visto nos grandes Não ali. tinha apanhado, mas poderia. Poderia, mas eu já sabia que tipo assim, né? A gente vê pelos que acontece com os outros, né? Então eu falei assim, ó, se meu pai falar a terceira vez, eu já sei que, né? Então eu não vou fazer mais. É o limite, né? É. E aí eu fui a única filha que ele nunca bateu. É mesmo? A única que ele nunca encostou um dedo. E aí o que acontece? Acontece que um dia ele foi pro interior e eu fiquei em casa, na cidade. E eu falei pra minha irmã, olha, eu vou fazer uma festa aqui em casa. Eu com 18 anos. Vou fazer uma festa aqui em casa, vou convidar todos os meus amigos. E minha irmã, ela era crente, né? Ela falou assim, então eu não vou ficar aqui em casa, eu vou dormir na casa da minha outra amiga da igreja. Eu falei, então tá, então vai. Porque aqui em casa vai vir todo mundo. E aí veio todos os meus amigos. A casa ficou lotada. Tinha bebida, tudo. Que meu pai não aceitava. Não, É meu mesmo? pai não bebia mais há muitos anos. Meu Com Deus. 12 anos ele pediu perdão que não ia beber mais. Eu com 18 e achando que ninguém ia falar pro meu pai, é uma cidade pequena. Imagina. E ali o som, e até de madrugada e tudo. Meu pai chegou no outro dia, Já chegou sabendo, não? o vizinho do lado contou pra ele. E aí minha irmã, eu tava na casa de uma amiga e minha irmã vem atrás, Geisa, corre lá em casa, porque senão a mamãe vai vir aqui atrás de ti e tu tá lascado. Falei, meu Deus! Corri pra casa. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe chamou eu de todos os nomes que você imaginar. Todos. E com muita raiva, que o que minha mãe falava pra mim só me dava vontade. Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. A forma como a minha mãe me tratou me deu vontade de fazer de novo, sabe? O meu pai chegou e falou, Geisa, senta aqui na mesa. Sentei na mesa, achei que ele ia me bater, mas sentou eu na mesa, foi pior que uma pizza. Pior do que... Ali ele falou muitas coisas, muitas verdades, o que ele gostaria, o que ele esperava de mim. Sim. E eu fiquei envergonhada por eu não ter realizado o que meu pai esperava de mim. Então eu falei, poxa vida, eu decepcionei meu pai. Foi pior do que ter apanhado. Foi ali eu chorei, chorei. Falei, pai, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso. E minha mãe passava e falava palavrões pra mim. E ele, filha, desculpa a sua mãe. Ela vem de uma família assim, assim, assim. É, porque às vezes a pessoa não tem culpa também, né, Não. Geisa? Quase sempre não, né? Sim. Já é o exemplo E aí, do que olha vem só a das sabedoria do gerações. meu pai. Ele, desculpa a sua mãe. Porque ela veio de uma família assim, ela não tem sabedoria para conversar com você. E ali ele me entendeu. Falei, filha, no dia que você quiser trazer seus amigos, quiser fazer uma festa, pode fazer. Mas eu te peço uma coisa, não traga bebida. E fale comigo antes, que você tem toda a liberdade para trazer quem você quiser. Você não precisa fazer escondido. E ele, meu pai, foi conversando. E aquilo ali marcou a minha vida, que eu desejei, quando eu tiver filhos, eu vou fazer isso. Que legal, que exemplo, né? Né? Tipo assim, eu fiquei assim, não,
ele, tipo assim, se ele tivesse me batido, eu ia fazer mais. Não que sua mãe estava errada também, Não, né? sim. Era a maneira dela Isso, de era o que ela te tinha, tentar te né? O que ela educar, sabia. exatamente, né? Ela achava que aquela maneira estava me educando, estava me Sim, ensinando, sim. estava me mostrando o mundo, É, né? Tipo assim, as consequências. sim, Mas, né? Tipo assim, era a maneira dela. sim. Né? Naquele momento eu não sabia disso, né? Então eu achava assim, minha mãe, não sei o quê. Mas meu pai foi falando aquilo, eu falei, tá, desculpa minha mãe. Fiquei pensando, vou desculpar minha mãe. Entende? Minha mãe ficou 3 dias sem falar comigo. Nossa Deus. Acho que é a pior coisa do mundo, uma mãe fica 3 dias sem Minha falar mãe com a ficou filha. 3 dias sem falar comigo. Aí, mas graças a Deus, amo minha mãe. A gente, nossa, minha mãe, entendeu? Qual o Deu nome tudo. dela? Eu não perguntei o nome dela. Creuza. A gente chama ela de Loura. Loura. É. Não vou chamar de dona, não, porque ela deve ser da minha idade, então. Mas assim, então assim, esse exemplo assim marcou a minha vida, que é onde eu trago também para minha mentoria. Não é que eu Ah, falo do meu exemplo, né? Mas é onde eu sim. pesquiso, busco, E você usa também para exemplo para criar a sua sim, família, para né? minha família. Então eu uso esse exemplo. Interessante. E quais as coisas que você mais valoriza na vida? Como eu falei, eu valorizo Jesus, né? Você vai falar de Jesus, Bom, mas acho que Jesus é em primeiro lugar em tudo, né? em tudo. Mas assim, eu valorizo muito o meu casamento. Uhum. Então, assim, para mim, meu casamento, meu marido, meus filhos. É. Le- é, Casamento, acho que marido, filhos. concordo totalmente na hierarquia. Eu acho que é bem por aí Sim. mesmo. Que eu Então, acho que esse, assim, o que eu tenho mais valor na vida é isso. define uma felicidade, então. Felicidade, eu acho que é o que eu tô fazendo, sabe? É você fazer o que você nasceu para fazer. Quando você sabe quem é você, o que você nasceu para fazer, pronto. Você não precisa de mais nada. Verdade. Então, eu acho que essa, assim, é a minha felicidade. Eu acho que... E a maternidade também veio lá trazendo uma transformação gigantesca dentro de mim, sabe? Trazendo, assim, um olhar diferente para a vida, para tudo, para as pessoas. Então, assim, comigo foi isso que aconteceu, sabe? Você tem 2 filhos Sim, e pretendo ter mais. pretende ter mais. Então tá bom, a família não para por aí, né? Não, Vamos só crescer. sim, só crescer. Me fala uma coisa, é, já estamos indo assim para os Aham, finalmentes, mas qual nós vamos ficar aqui na internet, a internet vai ficar aí, né? sim. Então, se as pessoas pudessem ver isso daqui, sei lá, 40, 50 Aham. anos, 100 anos, qual a sua mensagem, o que você gostaria de dizer para uma pessoa que fosse ver esse podcast daqui 50 anos? Olha, eu falaria que o preço ele não é maior do que a graça. Então, se você está diante de desafios na vida, não pensa que tudo acabou, que está perdido, sabe? Sempre tem um outro lado, sempre tem uma outra possibilidade. E se você está vivendo desafios, né, que você pensa assim, meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa, não estou dando conta. Se você acha que também, né, educar os seus filhos é um desafio, é um peso, é um fardo, eu quero te falar que o preço ele não é maior do que a graça. Então, junto com os desafios vem a graça, vem o favor, sabe? A gente só precisa olhar para um outro lado. Só precisamos ver uma outra maneira de trazer as respostas para as lutas, para as dificuldades. Interessante. E isso é uma coisa que não tem idade, né? Não, não Não, tem idade, e não não. tem tempo, né? É Não. atemporal. Sim. Né? Você pode ver daqui a um mês, um ano, 10 anos, É. 100 anos, Uhum. porque são coisas que estarão sempre na atualidade. Sim. Creio eu, né? Eu não sei daqui a 100 anos, mas eu creio que são palavras que vão perdurar para sempre, Aham. né? Sim. E tem alguma coisa que você gostaria mais de dizer, Geisa, em relação à sua profissão, os seus planos, o que você está fazendo e, né, o seu próximo livro você vai
você me disse que vai lançar em janeiro, né? Sim, aham. Daqui a um mês e alguma coisa, quase 2 meses, né? Aham. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Assim, eu assim, queria, né, também falar para vocês que agora, dia 2 de dezembro, lá em Londres, a gente vai estar num evento chamado Ela Virou o Jogo. É um evento só para mulheres. Assim, é um dos maiores eventos, eu diria, eu acho que o maior evento para mulheres. E assim, quem, né, tiver interesse, quiser participar, pode também entrar no meu Instagram, que ali eu dou detalhes, eu te encaminho para a página da Ela Virou o Jogo. Então, vai ser muito bom. Isso vai ser dia 2 de Dia dezembro em 2 Londres. dia 2 de dezembro em Londres. Só para mulheres. Legal, legal. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo, que é sempre um prazer ter você aqui, tá? E dizer que as portas estão abertas. Quando você tiver, quero que você faça o lançamento dos seus 3 livros aqui, Tá por bom, pode favor, em deixar, eu vou primeira mão, fazer. tá? Tá. Mas quero te agradecer a você, a sua Obrigada. família, que vieram aqui hoje, se dispuseram desse tempo para nos dar o prazer de palavras tão belas e tão educadoras, de inspiradoras, tá? Quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito você, sua família e que isso continue para sempre, que você consiga sempre transmitir isso e propagar para mais pessoas, o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada, sabe? Você, sua família. Nossa, é um prazer ter conhecido vocês e estar aqui também. Obrigada Obrigado. pelo convite. E falar para as mamães aqui que, né, que estiverem me ouvindo, por favor, se vocês estiverem, né, com conflitos, precisando de ajuda, entra no meu Instagram lá, entra lá, né, me procurem e se tiver alguma dificuldade, eu estou com disponibilidade, né, na minha agenda para atender vocês, tá bom? Pois é, nós vamos deixar aqui o link do Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato com Sim, você, obrigada. para terem alguma mentoria, algum conselho, qualquer Aham, coisa. Eu sei que você não se nega a fazer nada sim. disso, né? Bem, meus queridos, muito obrigado, Geisa, por ter vindo. Esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha com a minha querida Geisa Coelho, essa educadora parental. Se você precisar de uma mentoria, é só entrar, nós vamos deixar aqui no link do vídeo, vamos deixar o Instagram dela e você pode entrar em contato. Muito obrigado, deixe lá o seu like para o Zagotinho Fora da Casinha, se inscreva no canal, compartilhe, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo novidades e pessoas interessantes como a Geisa. Beleza? Muito obrigado, beijo no coração e até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Tchau, tchau.